Hoje vamos mergulhar em um capítulo sombrio e brutal da história, a vida nas trincheiras durante a Primeira Guerra Mundial. Mais de 100 anos atrás, milhões de soldados de várias partes do mundo se encontravam presos em condições inimagináveis, enfrentando fome, frio, doenças e muito medo. Preparado para descobrir o que realmente acontecia nas trincheiras? Então, já deixa o like e vamos nessa! O que eram as trincheiras? As trincheiras eram buracos e valas escavadas no chão, usadas como forma de defesa para os soldados durante a guerra. Esses túneis de lama e terra podiam ter até 2 metros de profundidade e se estendiam por centenas de quilômetros pela Europa, principalmente na França e na Bélgica. A ideia era simples, em proteger as tropas do fogo inimigo. Mas a realidade das trincheiras era bem mais complicada e cruel. Como era a rotina na trincheira? Uma vida de incerteza e cansaço. Soldados dormindo em condições desconfortáveis. A rotina nas trincheiras era extremamente exaustiva e quase sem fim. Os soldados passavam dias, semanas, em alguns casos, até meses sem sair dessas valas. Acordavam cedo para a Estendito, um ritual diário onde todos ficavam em alerta para possíveis ataques ao amanhecer, um dos horários mais perigosos. À noite, enquanto uma parte dos soldados dormia, a outra ficava de vigília, a tensão era constante. Condições precárias, fome e doenças. Soldados lidando com alimentos estragados, piolhos e doenças nas trincheiras. As condições de higiene eram quase inexistentes, e os soldados conviviam com piolhos, que causavam a chamada febre das trincheiras, uma doença com febre alta e dores intensas. E não eram só os piolhos, as trincheiras também estavam infestadas de ratos. Alguns deles eram tão grandes que se alimentavam dos corpos dos soldados mortos. A comida era limitada e quase sempre consistia de biscoitos duros, carne enlatada e chá. Os soldados ficavam desnutridos e muitos chegavam a enfrentar o que chamavam de trenchfoot ou pé de trincheira, uma infecção causada pela umidade que, se não tratada, podia levar à amputação. Medo constante, o fogo inimigo e as bombas de gás. Cena e imagens de fumaça de gás saindo das trincheiras e soldados colocando máscaras de gás. O medo de ataques estava sempre presente. Além do fogo inimigo, as bombas de gás eram uma ameaça constante e cruel. Gases como o cloro e o gás mostarda causavam queimaduras e asfixia. O gás mostarda, em particular, era um terror psicológico para os soldados, já que podia cegar temporariamente e causar queimaduras horríveis. Para se proteger, os soldados usavam máscaras de gás, mas elas eram desconfortáveis e muitas vezes não ofereciam proteção completa. As cartas e o cotidiano nas trincheiras. No meio dessa rotina de terror, muitos soldados encontravam conforto em escrever cartas para a família. Nelas, tentavam expressar o que estavam vivendo, mas também tentavam amenizar o sofrimento das famílias, que recebiam notícias assustadoras sobre a guerra. As cartas nos mostram o lado mais humano dos soldados e também a saudade e a tristeza que eles sentiam. Muitos se apegavam à esperança de um dia voltar para casa, mesmo que tudo ao redor parecesse sombrio.